Vim para vocês chegarem e vamos lá. Nós estamos aqui, bom dia, que bom ter essa casa cheia. Nayara, quanto tempo, garota! Glória a Deus! Que bom que vocês estão aqui. Hoje a nossa aula, ontem, gente, eu recebi tanta mensagem no privado. O povo fala assim, Letícia, mas meu marido estava aqui do meu lado, ele ouviu você falando. E aí, você falando, você só pegou no calo da mulher. Só mulher, só mulher, só mulher. Gente, se vocês considerarem a dificuldade que é mudar a nós mesmas, vocês vão perceber que é difícil demais mudar o outro. Vamos concentrar no que dá pra gente fazer? Vamos? Vamos pegar firme nisso aqui que nós podemos resolver. E olha, vocês podem reparar, às vezes é difícil para a gente resolver a gente mesmo. Você pensa assim: não, agora eu aprendi isso aqui. Agora eu já sei. Eu não vou responder mais quando Fulano falar desse jeito comigo. Aí Fulano fala desse jeito com você, o que que você faz? Do mesmo jeito. Então presta atenção, é difícil. Vamos nos apegar ao que está ao nosso alcance. O que está no nosso alcance? O nosso comportamento. Então, nós vamos nos apegar a isso. É claro que, hora ou outra, quando eu puder aqui, eu vou puxar a orelha dos homens, mas se nós estamos falando só para mulheres, vai adiantar eu falar alguma coisa para homem? Só vai gerar mais briga dentro de casa. Pensa desse jeito comigo. Quando a mulher ela ainda está nessa fase, né, de que ela está machucada, que ela está sentida com alguma coisa, ela tem, ó, questões que não foram resolvidas dentro dela e ela ainda não está nessa fase de procurar de procurar tudo bem, né? Mas ela ainda não está nessa fase de encontrar as respostas. Ela vai procurar a resposta no outro. E o outro, se ele não está preparado ou se ele não está nessa mesma busca, o que que é que vai acontecer? Briga, confusão, discussão. E aqui não é o meu intuito. O meu intuito é que vocês consigam mudar o que cabe a vocês. E acredite, às vezes a gente acha assim, ah, não vai fazer diferença nenhuma. Mas repara bem para vocês verem, ó. Se a gente encontra com uma pessoa, qualquer pessoa, não estou falando uma pessoa conhecida, não. Você encontra com uma pessoa na rua. Você tá vendo na rua, você não tá com plano de encontrar aquela pessoa, você encontrou com ela. E aí aquela pessoa tá com a cara emburrada pro seu lado, e ela te responde de qualquer maneira, o seu dia fica meio esquisito a partir dali. Você fala assim, ué, mas por que fulano tá me tratando desse jeito? O que aconteceu que fulano tá assim? Agora, se você vai na rua e você encontra com uma pessoa que você não estava esperando encontrar, mas a pessoa tá alta astral, ela tá feliz, ela tá demais, o que que acontece? Você fica leve. É quase que instantâneo. Você passa dali e fala assim, nossa, que legal encontrar fulano e tal. Muda. Porque é impossível você encontrar com uma pessoa que tá bem e você não ser transformado por aquilo. É impossível. Aliás, impossível não. É possível sim. Porque se através desse encontro ela não resplandecer a glória de Deus através do que ela está vendo, ela vai sair dali do mesmo jeito. Agora, quando você encontra, e através de um sorriso, através de uma palavra, através de um abraço, você consegue contemplar a glória de Deus de alguma forma naquilo ali, você sai diferente, porque é impossível a gente encontrar com o Senhor e não ser transformado nesse encontro. Então, nós temos que ter isso na nossa consciência. Quanto mais a transformação que existe em nós acontecer, porque o Senhor está nos transformando, mais as outras pessoas vão sentir esse impacto. Nós vemos isso aqui dentro da comunidade Liberta o tempo todo, né? Testemunho e mais testemunho. Letícia do céu, quer ver? Ó, vou dar um testemunho agora. Vai, Nayara, fala. Não dava nos planos, não, tá? Que eu nem sabia que ela ia estar aqui, mas vou deixar falar. Bom dia, gente. Muitos dias sumidos, mas é obra de Deus, né? Eu estar aqui hoje para estar falando, porque devido ao meu trabalho eu afastei, esses dias eu não consegui participar, não consegui, né, assistir às aulas, mas eu nunca desisti de buscar desde o início, né? Eu vou contar um testemunho aqui que é a realidade e é sobre isso que a Letícia acabou de falar, e é por isso que Deus me trouxe aqui hoje, né? Há um tempo atrás, né, eu procurei a Letícia, porque Deus colocou ela no meu caminho, porque vários momentos eu cheguei num ponto de falar assim, eu não aguento mais, eu não consigo mais, meu Deus, me dá uma direção. E sempre assim, eu rezava, eu pedia e acabava eu não conseguindo o que eu queria. E é porque hoje eu tenho o conhecimento que é porque não estava no meu controle. Hoje eu descobri isso, né? Já tem muitos anos que eu venho lutando pelo meu casamento, né? A gente não vivia bem.
Eu lutei pela mudança do meu marido o tempo todo e esqueci de mim, né? E Deus me mostrou que não é eu que faço a mudança, é ele. E é no tempo dele, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo, eu fui ficando frustrada, e ele não mudava, eu pedia, ele piorava. E eu fui boa, eu fui ruim, eu tentei buscar, eu busquei ajuda e nada resolvia. Mas Deus sempre me mostrou que separação não era a solução e que a hora ia chegar. Aí comecei a participar, né, da comunidade liberta, fiz algumas terapias com a Letícia, e eu falo que a Letícia é mais do que abençoada, é ela que me trouxe o conhecimento, a visão de tudo. Eu passei a enxergar as coisas com outros olhos depois que eu comecei a conversar com ela. É Deus que colocou ela no meu caminho, porque eu toda a vida fui uma mulher de fé, mas eu não tinha essa fé o suficiente para enxergar Jesus do jeito que precisa. Então, eu comecei a ter conhecimento, a buscar, a conseguir enxergar as coisas. E realmente Deus começou a falar comigo, coisa que não fazia. Eu rezava, eu pedia, mas parece que eu só pedia, eu não escutava, eu não estava sendo obediente. Aí o que que aconteceu? Poucos dias agora, eu falei, ó, Letícia, eu não vou conseguir participar, porque, né, tá entrando na panha de café, vai ficar muito corrida e realmente não tá dando nem para assistir à noite, né? Porque quando eu chego deitar, já tá tardão. Aí há um tempo atrás eu recebi um convite, né, para ir para o PLC, mas eu não consegui ir, porque minha menina estava nova e eu queria muito ir, e eu consegui uma ficha para o meu marido. Falei, eu quero que ele vai, que lá ele vai escutar, ele vai mudar, e ficou aquele negócio. Ele foi. Realmente, Deus tocou no coração dele e ele já melhorou muito. Ele voltou para a presença de Deus, e é o que ela acabou de falar. Os dois têm que estar no mesmo intuito. Se os dois buscar Deus, não tem como dar errado. Entendeu? Só que eu coloquei ele buscar e eu não estava buscando do jeito que precisava. Mas eu não fui porque não era a hora. Ele foi, fez o PLC o ano passado e ele por si só quis servir, já foi servir 2 vezes. E assim, ele falava, mas eu não entendia. Por mais que eu quis que ele fosse, eu não dei aquele apoio que precisava. E ficou. Aí agora, quando foi ter, ele falou assim, Nayara, você não vai fazer, não? Eu falei assim, Guimar, não sei se vai ter como, porque a Ariel tá pequena e já deve ter distribuído as fichas também. Tipo assim, aquele empolgamento que eu tive da outra vez que eu queria ir, eu tava assim, gelada. Mas eu vejo que é porque não era a hora. É agora que Deus quer que eu vou, não é aquela época que eu queria. Aí, beleza. Aí falou assim, não, vou mandar mensagem pra menina aqui agora. Mandou mensagem, tem ficha ainda. Falou assim, Guimar, já distribuíram todas as fichas. Mas eu vou ver, talvez consiga alguma. Eu só pensei assim, se for da vontade do Senhor, eu vou. Aí, não gastou 2 minutos. Eu falou assim, Nayara, sua ficha tá lá. Eu falei, como assim? A menina falou que teve uma desistência hoje. Eu falei, então eu vou. Eu vou, mas fui assim, sem muito empolgamento, sabe? Fui com o coração apertado de deixar as meninas. Trabalhei igual uma louca essa semana. E aquela correria. Aí, beleza, fui. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Na minha vida. Eu encontrei Deus de verdade. Eu falei isso de coração, como nunca imaginei na minha vida passar o que eu passei. Eu fui, eu não lembrei de menina, eu não lembrei de casa, eu não lembrei de telefone, que eu ando 24 horas na mão. Eu entrei na sexta-feira, fui pegar meu telefone na segunda-feira. Nem na sexta-feira à noite que eu peguei o telefone, eu não liguei, ele que não me deu vontade. Eu entrei para lá e Deus foi tocando meu coração, foi tocando, o Espírito Santo foi chegando e aquilo eu arrepiava o tempo todo. Eu escutava Deus me mostrando o que eu tinha que mudar. Você tá errada nisso, você tá errada naquilo. E eu comecei a perceber que no dia que a Letícia falou comigo, Nayara, a mudança tem que vir de você. Você está pedindo mudança do seu marido, mas é você que tem que mudar. Você mudando, você vai buscar sabedoria, a mudança vai acontecer. E Deus me mostrou isso, que a mudança tinha que vir de mim. Pela primeira vez eu consegui reconhecer que realmente é errada sou eu. E desde a hora que eu saí do PLC, veio na minha mente, falei assim, eu preciso contar esse testemunho na comunidade. Eu preciso, porque Deus está agindo na minha vida de uma forma que eu nunca esperei jamais. Entendeu? Eu participei intensamente desse encontro. Deus me tocou a todo momento, me mostrou várias coisas, entendeu? E eu fiz um juramento para Deus que a partir daquele dia a minha vida não estava no meu controle mais, mas no controle dele. Porque eu estava ficando doente, eu tava com ansiedade, com psoríase, tudo sistema nervoso, estressada. Eu já não estava dando atenção para minha família, entendeu? E Deus me mostrou que, em primeiro lugar, a família não é o serviço. Eu sempre trabalhei tanto, sempre tentei fazer tanto, sempre tentei ser tão organizada, e a única reclamação do meu marido foi essa. Todo mundo recebeu carta lá dos maridos, te amo, você é a mulher da minha vida, eu quero morrer do seu lado. Você sabe qual foi a minha carta? Foi um tapa na cara.
Ele falou justamente o que ele sempre fala comigo. Você é muito autoritária, você quer mandar nas coisas, tem que ser tudo do seu jeito. Você não agradece nada. A família que eu tenho presente de Deus, minhas filhas nunca ficou doente, nunca foi no hospital. Como que eu não reconheci isso antes? Eu vi, eu agradecia, mas não era, parece, tanto de coração. Entendeu? Eu vi tanta bênção na minha vida e eu não estava reconhecendo. Entendeu? Deus me mostrou tanto, que aí eu comecei a cair a ficha. E eu fiz a promessa para Deus que a partir daquele dia eu ia viver na presença dele, eu ia buscar a palavra dele, ia levar para as outras pessoas, porque desde o começo, quando eu comecei a participar da comunidade liberta, a minha vontade é de falar de Deus para todo mundo. É resgatar, é trazer. Entendeu? Eu sinto essa vontade o tempo todo. Então, assim, mas eu ficava meio com medo, meio com vergonha, sabe? Mas agora eu vejo que Deus me colocou aqui não é à toa. Entendeu? Aí eu fiz juramento para Deus que eu não vou sair do caminho dele. Estou pedindo sabedoria para mim ser uma mulher sábia, porque um dia eu quero ser aquela mulher que eu escutei testemunho lá. Eu quero ser aquela mulher que meu marido sonha. Espera aí, amor, deixa eu mais só conversar aqui. Eu quero ser aquela mulher que meu marido sonha, entendeu? Então, assim, eu pus na presença de Deus a minha vida, a minha família, a minha mudança, porque eu sei que não vai ser fácil, mas com Deus eu vou conseguir mudar. E a primeira coisa que eu fiz na que eu saí de lá, que nós fomos para a igreja, para a missa, nossa, me bateu uma tremedeira com o que eu ia casar. Uma tremedeira, o coração ficou apertado. E eu falei assim, gente, eu preciso conversar com o Guimar, eu preciso conversar com o Guimar. E aquele negócio, eu cheguei lá na igreja, eu não consegui. Não consegui, ficou. A única coisa que eu falei para ele, falei, você me perdoa pelas vezes que eu não fui a mulher que você sonhou, mas eu quero mudar. Só falei isso com ele. Aí, viemos embora, beleza. E outra coisa, outro detalhe da história. Ele me mandou essa carta, fazendo as reclamações dele. Eu fiquei muito triste, eu chorei demais, porque todo mundo recebendo carta de carinho, de amor. E ele, assim, só desejou um bom PLC. Tipo assim, como se fosse uma irmã. Entendeu? Eu não senti amada, mas por quê? Infelizmente eu mereci. E Deus teve que me provar isso em frente a umas 200 mulheres para me acordar. Eu fiz por merecer. Aquelas mulheres que estavam sendo elogiadas lá, é porque elas fizeram por merecer, elas realmente eram uma mulher sábia. Então, eu achando que eu era, que eu fazia, que acontecia, não. Meu marido não quer uma casa limpa, meu marido não quer tudo organizado, meu marido não quer ver eu com dinheiro na mão, ele quer ver eu com amor recebendo em casa, quer ver eu cuidando das nossas filhas, entendeu? Então, assim, a visão que Deus me deu foi surpreendente. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, eu não vou deixar esse fogo do Espírito Santo passar. É agora. Era 1 hora da manhã, nós estávamos conversando. Cheguei, eu falei, Senhor, me dá sabedoria para me conversar com ele. Eu chamei ele para conversar, coisa que a gente não conseguia fazer, que toda vez que a gente começava a conversar, a gente discutia e acabava em nada. Ele teve sabedoria para escutar e eu consegui falar. Eu pedi ele para ler a carta para mim novamente e falei com ele. É isso mesmo que você quer que eu mudo? É que você só é assim, assim, assado, tal, tal. Falei, pois é isso mesmo que você quer que eu mude? Então eu vou mudar. Você me ajuda? Eu preciso de ajuda, porque eu não vou conseguir sozinha. Mas se você estiver do meu lado na presença de Deus, vai dar certo. Ele chorou, me abraçou, falou que me perdoava e falou que ia me ajudar. Aí você sabe o que nós fizemos? Colocamos tudo em prato limpo, ajoelhamos e fizemos uma oração pedindo a Deus e Nossa Senhora de mão dadas. Então agora, nós unidos, nada vai parar mais. Eu hoje, a minha casa nunca foi o que está sendo agora, entendeu? Eu saí de lá e eu custei voltar para o lugar. Hoje que eu estou sentindo normal. Parece que eu estava lá no céu ainda, sabe? As minhas coisas que eu estou desorganizada, eu não consegui fazer nada. E, de certa forma, eu fiquei num desânimo danado, mas eu pus o joelho no chão e falei, não, tem pra você não, minha filha. Agora é na presença de Deus mesmo. E eu vou ir, eu vou buscar e eu vou conseguir levantar minha família novamente. Porque a mulher sabe, ela edifica a casa. E eu vou ser essa mulher que tem essa sabedoria com fé em Deus. Aos poucos, Deus vai continuar fazendo esse milagre na minha vida. A nossa família está uma bênção. A gente está vendo as meninas com outro olhar. A gente está conseguindo fazer o tempo. A gente está conseguindo conversar. A gente está tendo um carinho que a gente não tinha. Então, assim, aquela Nayara que tinha, ficou sexta-feira lá na porta do PLC. Não é porque o PLC, mas Deus me levou no momento que eu precisava de estar ali somente na presença dele e esquecer o resto. A Letícia começou a me trazer esse caminho e lá Deus acabou de me mostrar o restante. Então, assim, hoje eu só tenho motivo para agradecer, né? Eu peço que vocês continuem orando por mim, né? Para Deus continuar me ajudando. E o que eu tenho para falar aqui é só agradecer a Letícia e Deus por ter colocado ela no meu caminho, ter me colocado nessa comunidade liberta, porque eu falo que é bênção,
Quem está aí, acredita, confia e põe o joelho no chão e pede que a bênção vai chegar. Mas na hora que for a hora certa, não na hora que a pessoa for querer. Entendeu? Porque hoje a minha vida está no controle de Deus e eu estou sentindo uma paz tão grande. Não estou preocupando com nada. Não tô. Porque essa mulher controladora que o meu marido sempre reclamou é o que Deus estava me pedindo para mudar, ó, há anos. E eu não estava escutando, eu estava sendo desobediente. Eu não quero ser desobediente mais. Eu quero escutar a palavra dele, que ele vai me mostrar o melhor caminho para mim parar de me frustrar e viver o que Deus tem para mim. É isso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quantos milagres em uma fala. Muito. Vocês não estavam aqui, mas desde quando a gente começou esse processo, né, eu e a Nayara, ela transformou literalmente da água para o vinho, da água para o vinho. Nós vimos uma mulher realmente ser restaurada do zero e Deus levantar ela. O que eu explico sempre para as meninas é o seguinte, gente: todos vocês que não estão aqui dentro, né, vocês não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Mas o conhecimento, ele funciona como uma cebola. A cebola, vocês vão reparar, ela tem camadas. São várias camadinhas ali até que você finalmente chegue ao miolo disso. Então, aqui dentro da comunidade, nós trabalhamos essas camadas de conhecimento para que esse empilhamento aconteça e na hora certa o Espírito Santo vem e derruba tudo, que é o que aconteceu ali. Então, um coração disposto, que é exatamente tudo aquilo que nós trabalhamos ontem na aula e que eu expliquei para vocês e continuo batendo nessa tecla, é o seguinte: Deus não precisa de nada nosso. O que que ele precisa? Disponibilidade. Se você está disponível, ele vai fazer. Esteja disponível. Você presta atenção assim, ó. Aconteceu uma coisa na semana passada, eu até compartilhei isso lá no meu Instagram, que é o seguinte. Muitas das vezes a gente faz de tudo para poder construir uma reputação. A gente quer construir um nome, a gente trabalha duro para poder construir esse nome. Aí alguém vai lá e indica, fala assim: ah, é o Ivne construiu o nome dela, a mercearia dela é top. Vou lá comprar na mercearia da Ivne, porque a Letícia falou comigo que lá é joia. Vou lá comprar. Ela chega lá, o Ivne tá com a cara de bunda danada, lá na mercearia não tem os produtos que eu quero, e aí o que que é que acontece? O nome que a Whitney lutou para poder construir de todo jeito, num dia que ela estava mal, ela deixou se abater. Eu cheguei lá para procurar os frutos que tanto falavam, quando eu chego, ela não tem esse fruto para me entregar. E aí ela perde a oportunidade de ser a minha primeira escolha. E é isso que acontece com nós. O Senhor vai nos dando a oportunidade, nós vamos tentando cada vez mais construir essa reputação diante do Senhor. O Senhor fala assim: beleza, agora eu vou usar a Luciana. Luciana, eu quero que você leve a palavra para fulano, que você console ciclano, que você ore por fulano. A Luciana fala assim: ah, tô tão ocupada, Senhor, tão cansada hoje, tô precisando dormir. Ai, não, queria só ver mais um pouquinho aqui de Instagram. Aí eu vou lá, rolo o feed e falo com o Senhor que eu não posso. O que que é que ele vai fazer? Vai lá na Irene e fala assim: Irene, é você. A Irene não tem, ela só tava assim: ó, Senhor, me usa. Senhor, eu tô disponível. Senhor, eu tô aqui. Senhor, eu tô aqui. Então pronto. A Irene não era a minha primeira escolha, mas a Luciana não quis. Então agora a glória vai passar pela vida da Irene. E é isso. Por quê? Houve um empilhamento de conhecimento onde a Irene entendeu que ela precisava estar disponível para que Deus usasse ela. Ela não precisava de habilidade. Ela não precisava de um casamento 100% restaurado. Ela não precisava de um testemunho de vida 100% pronto. Ela não precisava estar numa vida onde ela não peca. Ela não precisava estar numa vida onde ela não comete os erros dela, onde ela não tem vício, onde ela não tem nada. Ela só precisava o quê? Estar disponível. E é um erro muito grande que a gente comete. Olhar para o outro e achar que pelo que ele era ontem, hoje Deus não pode fazer na vida dele. Porque a gente faz isso o tempo todo. E todos os dias eu gosto sempre de abrir minha janela aqui, olhar para fora e falar a mesma coisa. E praticamente sempre eu conto essa história. Eu olho para Deus e falo assim: muito obrigado, Senhor, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. Hoje eu tenho uma nova chance. O que aconteceu ontem não vai ficar no meu hoje. Porque basta cada dia o seu mal. Se eu errei ontem, hoje eu não preciso errar mais. Se eu era essa pessoa ontem, hoje eu não preciso ser mais. Porque basta cada dia o seu próprio mal. Eu não preciso ser a mulher controladora que eu era ontem. Eu não preciso ser a mulher que se vitimizava ontem. Eu não preciso ser aquela que reclamava ontem. Eu não preciso ser aquela que cometia os mesmos pecados ontem. Eu não preciso. Por quê? Eu posso e vou errar sempre, mas eu espero em Deus nunca mais errar nas mesmas coisas.
Eu espero em Deus, porque deixar de errar, deixar de pecar, nós não vamos conseguir. Mas nós podemos certamente nunca mais errar nas mesmas coisas. Ainda mais quando nós temos um encontro tão verdadeiro com o Senhor e Ele fala tão claramente aonde nós precisamos acertar. Que o nosso coração seja esse coração que está disponível para que Deus faça, fale e use a nossa vida. Porque nós não precisamos ser boas em nada. É até por isso, né? Ele adora pegar justamente quem não é. Aquela ali que eles olhavam e falavam assim: é essa aí? Você lembra, fulano? Era assim, mas pois é, agora ela é isso. Agora ela é o que eu quero que ela seja. Agora ela transmite o que eu quero que ela transmita. Agora ela é um canal. Sabe quando você pega uma mangueira e aquela mangueirinha passa uma aguinha xoxa ali dentro, mas ela tá levando água. Aonde a água está caindo, está florescendo. Aonde a água está caindo, está germinando. Aonde a água está caindo, está tudo bonito. Agora, se essa água para de passar essa aguinha ali dentro, mesmo que seja pouquinha, essa mangueira começa a ressecar e ela começa a perder o valor que ela tem. Porque uma mangueira ressecada, ela quebra e para de ser boa. Nós somos essa mangueira. Se a água do Espírito Santo não passar sobre a nossa vida e não nos der essa água do céu para que nós venhamos derramar na vida das outras pessoas, nós vamos nos tornar essa mangueira ressecada, essa mangueira quebrada. E não é isso que Deus tem para nós. Não é isso. Todos os dias Ele nos dá uma nova chance, porque não é isso que Ele tem para nós. A gente sabe, a gente não precisa. Gente, é um engano a gente achar que a gente precisa de mais tempo no nosso dia, mais tempo para fazer isso, mais tempo para fazer aquilo. A única coisa que a gente precisa de verdade mesmo, do fundo do meu coração, falando para você, tendo experiência de quem já viveu, é ter prioridade alinhada. Você sabe por quê? Porque quando a gente quer muito alguma coisa, a gente arruma tempo para aquilo. A gente arruma tempo para aquilo. Não adianta pensar que não arruma, não, porque arruma. Se você quiser muito, você vai se virar e vai fazer caber tempo naquilo. Então, que nós possamos todos os dias colocar no nosso coração o seguinte: não é que tá me faltando tempo, não, tá me faltando prioridade. Ontem nós falamos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça para que as outras coisas vos sejam acrescentadas. Eu ficava fazendo conta com o tempo que eu dava para Deus. Eu estou testemunhando aqui milagre que aconteceu na minha vida. Eu fazia conta do tempo que eu tirava para orar, eu fazia tempo do tempo que eu tirava para ler a Bíblia, eu fazia tempo do tempo que eu tirava para poder atender alguém, conversar com alguém, porque eu estava fazendo aquilo ali para Deus. Eu falava assim: esse tempo vai me fazer falta. E acredite, se tem uma coisa que nós trabalhamos todo dia dentro da comunidade liberta, é o seguinte: tudo aquilo que você acredita, minha filha, hora ou outra vai virar real. E se você acha que o tempo que você está tirando para Deus vai te fazer falta, pode ter certeza, vai fazer falta. Vai fazer falta. Se você acha que uma pessoa ela é inútil, ela é maldosa, ela é covarde, ela é isso, ela é aquilo, acredite, ela será. Ela pode não ser. Você sabe quando você conversa com uma pessoa, você vira e fala assim: Nossa, Ivne, a Daiane, menina, a Daiane é tão boa, a Daiane é maravilhosa, a Daiane é uma benção. Aí o Ivne fala assim: Qual Daiane? Eu falei assim: Daiane Merick, a Daiane é uma benção. Nossa, Daiane. Ela falou assim: Ah, só se for com você, porque eu já tive uma experiência com a Daiane, minha filha. Eu vou te contar a verdade, tá? Aconteceu isso, e a Daiane é assim, assim, assado. Aquilo ali, ó, fica na cabeça da Whitney, porque aconteceu aquela vez, e todas as vezes que ela pensar na Daiane ou que ela tiver um contato com a Daiane, o que é que vai acontecer? Ela vai ter aquela mesma impressão, e a Daiane vai fazer alguma coisa para confirmar aquilo que ela acredita. Por isso que a Bíblia fala assim, ó: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E tem uma outra frase, bem clichê, né, que Deus me trouxe agora pela manhã, que é o seguinte: o que os olhos não vê, coração não sente. Letícia, mas isso funciona só para comida. Isso funciona só para comida, né? Não, não, não. Se você não vê maldade, o seu coração não sente maldade. Se o seu coração não vê traição, ele não sente traição. O que que Jesus via quando olhava para Judas? Amigo, que tens comigo? O que Judas fez não mudou quem Jesus era. Dizia respeito somente a quem Judas era. E para Jesus, Judas sempre foi um amigo. Se os teus olhos forem bons.
todo o seu corpo terá luz. Porque aquilo que nós vamos olhar, aquilo que nós vamos dar atenção, é aquilo que o nosso coração vai sentir. É aquilo que o nosso coração vai absorver. É aquilo que nós vamos internalizar e nós vamos trazer como real para a nossa vida. Prioridade. A palavra de hoje é prioridade. Não te falta tempo, te falta prioridade. O que que é prioridade para você? Quem tem um porquê suporta qualquer como, porque ela sabe exatamente aonde colocar a sua prioridade. Nunca, gente, nunca vai ser falta de tempo. É uma clareza que te falta do que é inegociável para você. Do que você não pode abrir mão de jeito nenhum. Do que você não pode ficar sem de jeito nenhum. O que que realmente para você é essencial. O que que é? Quando a gente coloca a prioridade no nosso cônjuge, isso não é sobre ser romântica, não. Isso não é romantismo, não. Isso não é viver em Nárnia, não. Isso é sustentação. Você sabe por que que é sustentação? Porque da forma como nós olhamos para o nosso marido, é a forma mais clara que nós temos de como nós olhamos para o Senhor. Não, Letícia, eu amo a Deus, eu estou na igreja direta, eu sirvo o Senhor. Você vai começar a reparar que é impossível olhar para o seu marido e ter uma visão diferente do que é que você tem do seu Deus. Porque na hora do aperto, na hora do arroxo, na hora que as coisas ficam difíceis, o seu comportamento é o mesmo comportamento que você tem com o seu marido. É aí que você começa a alinhar. É aí que você começa a perceber o problema. Letícia, como assim? Nós falamos ontem que a ordem de prioridade é a seguinte: Deus, o marido, os filhos, e aí vem o resto. Trabalho, parente, esse povo aí todinho vem aqui para baixo. Mas nós vamos nos atentar acima de nós, acima da mulher, marido, Deus. Então, quer dizer, se o marido tá abaixo aqui, ó, é como se houvesse uma linha. E essa linha é uma linha muito tênue que ela ofusca Deus aqui, ó. É essa sensação que nós temos. Então, nós olhamos para o marido e você olha assim, mas meu marido não me ama, então você não se sente amada pelo Senhor. Como assim, Letícia? É possível? É possível. Mas meu marido não resolve nada. O que que você acha que o Senhor tem feito com você na sua vida? Não tem resolvido nada. Você tem desespero o tempo todo. Você está enlouquecido o tempo todo. Não que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso resolver aquilo, eu preciso fazer isso. Por quê? É um espelho. Ele está te mostrando exatamente o que está acontecendo internamente dentro de você. Então, olhar, priorizar marido não é romantismo. Isso é uma questão de sustentação da sua vida. Se você ama a Deus verdadeiramente, esse relacionamento com o seu marido vai estar alinhado a isso. Porque o Senhor, gente, ele é luz. E a luz, quando ela bate, ela mostra os nossos defeitos. Ela tem que mostrar os nossos defeitos, ela tem que mostrar o que está de problema em nós. Nós temos que tirar essa venda que está nos nossos olhos e começar a olhar o que que é que está em mim. Agora, se eu paro de olhar para mim e começo a olhar para o defeito que tem no outro, existe um problema de desalinhamento aí. Ah, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo. Se eu pedir agora, ó, quem tá com caderno aí, eu vou dar uma tarefa antes de eu seguir a aula. Vocês vão colocar aí no caderno para mim, eu vou dar para vocês 3 minutos para vocês colocarem no caderno, no papel, 20 qualidades do seu marido. 20. Vamos ver aí. Aí quem for tendo dificuldade, bota no chat que eu quero ver aí as qualidades do seu marido. Vou fazer vocês entrar num leve desconforto aí agora, tá bom? Vou deixar vocês escreverem por 3 minutos, então. 20 características, qualidades do seu marido. Você vai esquadrinhar o seu coração e vai falar assim: não, ela falou 20, eu tenho que achar. Não vale Google, não, tá? É você, sua consciência e Deus. Quais são as 20 características boas que o seu marido tem? Você vai escrever uma a uma. Não perca essa oportunidade. Vocês vão conhecer o coração de vocês agora. Através da dificuldade que vocês estão tendo, através do olhar que você está tendo, você vai identificar onde é que estão os pontos cegos aí na sua vida.
que é que está acontecendo que está te impedindo de reconhecer e de olhar e falar assim: ah, realmente eu tenho mais do que eu acho que eu tinha. Deus tem me abençoado muito mais do que eu estava enxergando. Quem for encontrando dificuldade aí, manda no chat. É um exercício muito importante esse que nós estamos fazendo. É muito importante vocês olharem para essas qualidades. Vou até colocar uma musiquinha para vocês aí, que eu vi aqui no chat que vocês gostaram das músicas. Eu amo essas músicas, amo muito. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terras se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Eu posso amar, eu acredito, eu não vou naufragar só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória. Vamos lá? Conseguiram colocar os 20? Acharam fácil? Acharam difícil? Como que foi? Coloca no chat aí para mim. Preciso entender aí como que foi para vocês identificar essas 20 qualidades. Foi mamão com açúcar. Eu aposto que todo mundo aí colocou. Foi mamão com açúcar. Vai escrevendo, vai escrevendo. Uma palavrinha, vocês determinam tudo sobre esses homens. Como que foi aí, Ive, Nara, Irene, Adneia? Coloca no chat aí pra mim. Quero saber como que foi pra vocês. Consegui 9, ó, pra vocês verem. Consegui 14, falta 4. Como que foi, Celina? Sugeri pra ela. Olha, Luana, muito bem, Luana, o negócio tá bom. Que isso? Olha só. Amoroso, paciente, carinhoso, responsável, fiel, amigo, inteligente, atencioso, educado, generoso, bom pai, acolhedor,
dedicado, engraçado, temente a Deus, forte, resiliente, criativo, humilde, solícito. Difícil colocar no papel. Luana ajudou nós. Luana, aí, ó, eu achei que você tinha me ajudar só eu, mas agora elas vão colar de você. Não vale não, tá? Não vale não, tinha que ter vindo do coração. Falei que não valia Google. Ah, eu falei que não valia Google, não falei que não valia Luana, né? Aham. Tô de olho. Ela quase pulou da cadeira. Eu entendo, gente, eu entendo. Eu entendo vocês mesmos. Sei como é difícil. Quando o nosso coração está desalinhado, as prioridades não estão no lugar, é muito difícil. Porque o nosso centro, ele está fora. E aí, ó, quando o centro está fora, a gente fica procurando em várias coisas. Vocês vão imaginar a vida da gente como um buraco. E esse buraco, ele tem o tamanho certinho de Deus. Sabe quando a gente vai montar pecinha? E aí você vai encaixar a pecinha do quebra-cabeça e a pecinha não encaixa no lugar certo, porque o buraco é do tamanho certinho do Senhor. Você pode colocar várias coisas ali dentro, mas ela nunca vai dar o encaixe perfeito. Eu, por exemplo, eu vivi muitos anos tentando tapar esse buraco com comida. Eu comia, sentia mal de tanto comer, eu comia mais para ver se aquele mal passava. Quando na verdade era um buraco na alma. Quando nós não estamos com essa prioridade alinhada, nós vamos tentar tapar esse buraco com qualquer coisa, menos com o que realmente precisa. Nós temos que lembrar o seguinte, gente, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Dentro de nós. Como que nós podemos experimentar o reino de Deus aqui na terra? Nos voltando para dentro de nós, esquadrinhando o nosso coração. Quando existe o desalinhamento dentro do casamento, o que que acontece? As coisas ficam pesadas demais. Os filhos vão sentindo. Aí às vezes você acha assim, não, as coisas parecem que tá bem, entendeu? Nós estamos levando eu e ela, aí os meninos começam a dar problema. Começa aquela brigaiada, o menino não respeita, responde, aquilo as coisas parece que vivem em desordem dentro de casa. A casa fica desorganizada não só emocionalmente, mas fisicamente. Você começa a perceber que você arruma, num instantinho tá tudo bagunçado de novo. Não existe um olhar ordenado dentro da casa, porque existe um desalinhamento. E aí, a gente olhando para isso, a gente começa a entender que investir no nosso casamento, investir nessa prioridade dentro do nosso lar, não é luxo, não. Isso é essencial, porque a ordem precisa começar dentro de nós, no nosso casamento, para que então ela vá aos nossos filhos e então a toda a redondeza. Se não existe ordem, se não existe paz dentro dessa casa, como? Como isso vai refletir do lado de fora? Não tem como. Não tem como. E a gente precisa administrar o nosso tempo sem culpa. Porque hoje, na era, gente, internet é uma bênção, mas também é uma tristeza. Porque se você não está conectado com você mesmo, você entra num modo de comparação o tempo todo e você começa a viver olhando para o que está do lado de fora. Ah, mas fulano tá conseguindo fazer isso, 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 isso. E outra coisa, internet é recorte, recorte da realidade. A pessoa não mostra os perrengues dela, ela mostra só a parte boa. Ela mostra só aquilo que tá dando certo. Eu lembro de há uns anos atrás, deve ter uns 6 anos atrás, quando eu comecei a postar na internet, eu tava passando por um problema muito sério no meu casamento. E todas as vezes que eu tava passando problema no meu casamento, o que que eu fazia? Eu postava foto com declaração pro meu marido, como se as coisas estivessem super bem, porque eu queria reforçar para minha mente que as coisas estavam bem, mas estava tudo um problemão, e eu não tava querendo resolver o problema, eu tava querendo só falar comigo que as coisas iam ficar bem. Eu queria reconhecer as coisas, olhar para fora. Então os outros olhavam ali fora e falavam assim: nossa, o casamento dela tá uma beleza, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Quando na verdade eu só tava postando aquilo para reafirmar para mim mesmo que eu queria viver. E aí, às vezes, a pessoa que estava lá fora estava olhando para aquilo, não que eu tivesse feito com essa intenção, mas o que eu estou mostrando para vocês é que eu já estive desse lado de cá de compartilhar quando tudo estava errado, quando tudo estava ruim. E aí, muitas das vezes, você podia olhar para aquilo ali e falar assim: nossa, o casamento da Letícia é perfeito. Queria tanto ter um casamento, ter um marido igual o da Letícia, queria tanto ter isso. E às vezes não é comigo, às vezes é com outra pessoa que você olha e fala assim: nossa, fulano é tão carinhoso, fulano é tão amoroso, nossa, fulano fez isso, fulano levou isso, fulano fez aquilo. A gente entra nesse lugar.
Porque vocês podem prestar atenção, às vezes não é exatamente a sua questão, mas o diabo tenta nas nossas fraquezas. Ele não vai tentar onde você está forte. Dentro do seu casamento, qual que é o seu ponto fraco? O que que te faz olhar para fora? Tem pessoas que vão ter fraqueza no olhar. Tem pessoas que vão ter fraqueza no pensamento. Tem pessoas que vão desejar. Tem pessoas que vão olhar. Cada um vai ser tentado segundo a sua fraqueza, porque nós somos tentados na nossa concupiscência, nós somos tentados naquilo que nós somos fracos. Letícia, mas então, meu marido, suponhamos, tem alguém aqui que o marido está fundado na pornografia. Suponhamos que nós temos um marido aqui que está com dificuldade. Ele tem esse hábito de ficar olhando para a mulher dos outros. Eu não sei o que é que está acontecendo aqui na vida de vocês, não, hein? Mas aí tem esse hábito. E aí você olha para ele como se ele fosse um monstro. Como se ele fosse a pior pessoa do mundo. E eu quero que vocês entendam uma coisa aqui: o pecado do outro não é diferente só porque é pecado do outro, não. Se você não começar a olhar para o pecado do outro com a mesma compaixão que você quer que olhe para os seus pecados, com a mesma medida que você pesar, você será pesado. Dentro do casamento, isso é ainda mais sério. Você sabe por quê? Porque o olhar que recrimina é o olhar do qual nós mais procuramos amor. Porque às vezes o que a pessoa precisa é ser amada naquela fraqueza para que ela não, para que ela tenha força o suficiente para não cair mais naquilo. Letícia, mas como que eu amo um cara que tá comigo, mas fica olhando para a mulher dos outros? Tá faltando alguma coisa, não tá? Qual a sua responsabilidade no caos que te cerca? Mas eu sou culpada dele olhar para o outro, Letícia? Não, você não é culpada dele olhar para o outro, mas você é culpada de não ser testemunha e presença de um Deus vivo dentro da sua casa, capaz de constranger e modificar a vida dele. Porque não é você que vai convencer do erro e do pecado. Não é você. E quanto mais você tentar fazer com a sua mão, mais a pessoa vai querer afastar. Eu vou falar a verdade para você. Se uma pessoa chega para mim e fala assim: ai, mas você não devia fazer isso. Ai, mas é porque não sei o que que tem. Ah, porque você tá errada nisso, tá errada naquilo. Primeira coisa que eu vou fazer com a pessoa: deixar o cara tá falando, entrar aqui e sair aqui, ó. Você sabe por quê? Primeiro, que eu não estava preparado para poder ouvir o que ela estava falando. Segundo, porque o tom que a pessoa fala, dependendo do jeito que for, vai tocar no meu coração de um jeito que se eu fosse vocês não queria tocar. Terceiro, porque tudo tem um tempo. O time, sabe quando você perde o time na fala? Tem um time para poder falar. Tem um jeito para poder falar. Existe uma lógica a ser seguida até que você esteja preparado. Você preparou o ambiente para você poder ser como uma flecha que acerta o alvo. E ir diretamente aonde a pessoa precisa ser tocada para que ela queira mudar. Porque se tem uma coisa que nós somos nessa vida é persistente. Não, Letícia, eu desisto das coisas. Minha filha, eu duvido que você botar uma ideia na sua cabeça, eu chego perto de você e mudo ela à força. Duvido. Eu duvido que alguém consegue chegar perto de você e mudar a sua ideia à força. Não consegue. Você sabe que jeito que uma pessoa consegue mudar? Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre fui uma pessoa do bruto, sabe? Resolver as coisas por cima. E resolver, então, por exemplo, panela de feijão. Quando cozinhava e ficava aquelas manchas de feijão em volta, eu lavava a panela, mas aquelas manchas ali dentro não era algo que me incomodava, porque para mim não era sujeira, eram umas manchinhas que tinha dado dentro da panela. Eu não tinha que arear aquela panela. Eu tava tudo bem, tudo resolvido dentro de mim com relação a isso. Aquilo ali para mim não era sujeira. Aquilo ali para mim era uma panela que tinha ficado manchada. O dia que desse na minha teia, eu podia ir lá e arear aquela panela para poder ficar boa, mas então não tava me incomodando. E foram anos assim, anos. Até que um dia eu estava na escola conversando entre os professores ali, eu sou professora, trabalhei na escola, e aí uma das meninas falou assim, gente, conversando sobre casa, ela falou assim, você quer ver um negócio que eu não aguento? Ai, gente, me dá tanto nojo quando a pessoa vai cozinhar feijão e ela não areou a panela e fica aquelas marcas de feijão assim no coisa. Eu não como de jeito nenhum, gente, porque é muito nojento. Eu tenho que lavar tudo aquilo. Ela não falou pra mim. Ela não sabia que eu era assim. Mas ela falou, eu falei assim, gente, é mesmo, é nojento. Nunca mais vou fazer isso. Vou lavar minha panela. Aí, pronto, despertou. Mas se ela tivesse vindo e falado comigo, você é uma porca, você é nojenta, você não lava, você não esfrega, não tira essas manchas da panela, vocês acham que eu tinha mudado? Seja sincera.
Eu tinha mandado ela catar coquinho na hora. Mas, minha filha, quem cozinha na minha casa sou eu, quem vai comer sou eu. O que que tem? O que que tem? Quantas vezes você tá com uma ideia na sua cabeça e a pessoa às vezes fala uma coisa assim, às vezes nem tava 100% ligada àquilo, mas era o tempo. Você estava sucinta, você tá sucinta não, você estava suscetível àquilo. E aí você muda, você desperta. Então, com o nosso marido, dentro da nossa casa, existe esse time. Mas quando esse time vem, Letícia? Quando você aprendeu a olhar para as fraquezas dele com o mesmo olhar amoroso que você quer que olhe para as suas. Porque da mesma forma que você medir, você será medido. Se você não é benevolente, se você não é amorosa, se você não é dedicada, e isso desinteressadamente, não porque você ama a pessoa, é porque você ama o Deus que te chamou, você começa a ver fruto disso. Porque a partir do momento que você faz algo pelo outro, esperando que ele faça de volta, você tá fazendo a receita perfeita para você sofrer. Perfeita, mas não existe sombra de dúvida que você vai sofrer, que você vai se frustrar. Não espere nada de pessoas. Não espere. Se você botar sua confiança na Janira e falar assim, ah, Janira é isso, Janira é aquilo, quanto mais você botar no pedestal, maior vai ser seu tombo lá de cima. Maior vai ser seu tombo. Não bota expectativa sobre a vida das pessoas, não, porque você vai se frustrar. Bota expectativa num Deus que te vê no secreto e que conhece o seu coração e que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você sonha ou imagina. Porque a partir do momento que você colocar em cima de pessoas, colocar em cima do seu marido ou qualquer outra pessoa, você vai se frustrar. Confia no Senhor, teme a Ele e Ele vai fazer. É Ele que faz. Então, ali dentro, você está com seu coração alinhado, você faz como para o Senhor e não para os homens. A obra de Deus vai ser completa, porque Deus não é homem de fazer nada, não, hein? De fazer trem com trabalho, não. Ah, cansei, tá enjoado, não quero mais. E aí, não. Deus é um Deus de obras completas, um Deus que faz tudo de forma perfeita, de forma que você olha, é impossível não contemplar a glória de Deus. Agora, você está disposta a levar o tempo que levar para isso? Porque às vezes também você está me ouvindo aqui e está achando que isso vai resolver de hoje para amanhã. Não vai, não. Eu vou ser bem clara com você. Isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Mas sabe o que é que me fez persistir? O que é que me fez não parar no meio do caminho? Foi raciocinar uma única coisa. Se eu tivesse que lutar a minha vida toda, daqui até os meus 113 anos, que é mais ou menos quando eu vou viver, até lá, pelo meu casamento, pela minha vida restaurada, pela minha família aos pés do Senhor, e eu desistisse no penúltimo dia, e eu soubesse que no último, que era o dia que eu ia morrer, eu ia alcançar, eu desistiria? Eu falei assim, nunca, nunca. Eu passo a minha vida todinha, se no último dia tudo der certo, vai valer o meu sacrifício. Então, todos os dias eu passo a acordar de forma a ser melhor. 1% melhor, 0,001% melhor. Não interessa, se eu tiver um pouquinho melhor do que ontem, eu já estou caminhando para alcançar. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Nós já olhamos para aquilo e acreditamos como se aquilo já existisse. Então, eu não vivo duvidando do que Deus vai fazer. Eu sei que é questão de tempo para Ele fazer. É questão de tempo até que tudo se concretize, até que tudo se realize. E nesse tempo eu estou me preparando, porque eu não sou boba. E tá aí uma coisa que eu ouvi também a vida toda e achei que isso era bobeira. O que que é que eu ouvi a vida toda? Eu olhava para tudo e falava assim: preparar, preparar. Como assim preparar, cara? Como assim? Eu vou continuar vivendo a minha vida, isso é preparar. Não é, não. Preparar é você entender que você está num treinamento. Então, se hoje eu converso com a Janira e eu tenho ali um estreitamento de papo com a Janira, amanhã, quando eu conversar de novo, eu já não vou ter isso mais, porque eu vou ter aprendido algo com aquela primeira situação e agora eu consigo aplicar na segunda. E você vai testando o método, você vai se aperfeiçoando naquilo que você está fazendo. Tudo que eu passo agora, eu já sei muito bem que não é para o meu mal, é para o meu bem, é para cooperar para que eu alcance o céu, é um caminho de santificação. Então, o que que eu posso aprender com o que eu estou vivendo? Eu nunca mais olhei para uma situação como se ela fosse solta. Eu nunca mais olhei para uma pessoa que chega até mim como se aquilo ali fosse algo do acaso. Não, eu sei que se a Nayara veio até mim, existe algo de Deus na Nayara para mim. Se eu encontro com a Janira, existe algo de Deus na Janira para mim.
Significa janeiro vai ficar a vida toda na minha vida? Não, significa que existe um tempo e existe um propósito com o qual, se eu estiver atenta, eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Então, no meu casamento é a mesma coisa, existe um propósito. Por que esse homem? Por que essas fraquezas? Por que esse lugar? E por que que eu tô caindo todo dia no mesmo lugar? Você tá rodopiando igual o povo no deserto, hein? Eles rodaram e voltam ali, ó. E, gente, em volta. O tempo todo, 40 anos rodando em volta. Sem enxergar o que estava na frente deles. Cegos, completamente cegos, porque eles não entenderam que eles estavam em um treinamento. E eles foram reclamar, ao invés de olhar e falar assim: Senhor, só não falha, não. Reconhecer. Olhar e falar assim: não, existe algo aqui. Então, o que que é que Deus quer de mim aqui, agora? Estar presente. 100% presente. Estar atenta. Letícia, não consigo estar 100% presente em nada. Então, vamos lá. Você precisa de ajuda. Seja ajuda terapêutica, seja ajuda de um ambiente propício para o seu crescimento, seja ajuda espiritual, seja aconselhamento. Eu não sei. Mas você quer continuar vivendo a vida como você está vivendo? Saia do meio aonde você está, porque se você continuar nesse meio, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Não existe uma colheita diferente se você está plantando a mesma fruta. Você vai plantar limão, vai colher abacate? Não tem jeito, gente. Não tem jeito. O ambiente ele vai proporcionar o crescimento para aquilo que você está plantando. Os seus olhos, eles têm que estar caçando sempre oportunidade, ó. Calma, onde eu vou me envolver? Então, aparecer uma oportunidade, esteja no meio dessas pessoas. Você quer crescer? Esteja no meio de pessoas que querem crescer. Ontem eu recebi um testemunho, não vou falar quem é que mandou, mas a pessoa me falou assim: Letícia, eu antes, eu aceitava qualquer coisa que eu tinha, e tava bom ter o que eu tinha. Até que eu ouvi uma pessoa falando assim: eu quero o carro tal. Eu falei assim: gente, que bobeira querer esse carro. Hoje eu tenho sonhos. Depois de 21 dias, hoje eu sou uma mulher que sonha. Você está num ambiente propício para você voltar a sonhar? Você está num ambiente propício para você ter esperança? Você está num ambiente propício para você começar a olhar para Deus e esquecer as circunstâncias? Você está nesse ambiente? Se você não está nesse ambiente, mude esse ambiente. Eu expliquei ontem através de desculpa, através de livros, através de vídeos, através da comunidade, através de terapia, através da igreja, através de cursos, através de eventos. Esteja no meio, esteja em ambientes diferentes, faça novos amigos. A internet fala muito sobre network, né? Se você. Gente, tá um trem aqui que é seríssimo, tá? Não procura conselho de casamento com pessoa que não tem testemunho da vida que você quer seguir, não. Às vezes você está procurando conselho de casamento com pessoa que está com a vida toda desestruturada, com gente que não tem vida com Deus. Aí a pessoa vira para você e fala assim: larga, fulano, vai ser feliz. Você merece ser feliz. Você vai ficar com esse homem até quando? Sofrendo. Cuidado com o tipo de amizade que você ouve. Cuidado, cuidado, isso é muito perigoso, porque a gente acha que isso não influencia. E quando se assusta, minha filha, o problema tá gigante. O problema tá gigante, a nossa alma, ela sente tudo. Tem uma composição no nosso cérebro, eu não sei se todas têm consciência disso, que é a seguinte: nosso cérebro, 5% dele só é a parte consciente, que é a parte que a gente realmente escolhe o que vai fazer. E 95% desse cérebro é o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, que é a forma automática com a qual a gente age o tempo todo. Então, a forma como, olha, eu não estou pensando para poder gesticular, eu estou só gesticulando. Eu não estou pensando para poder respirar, eu estou só respirando. Assim, quando acontece alguma coisa que vai de encontro a tudo que eu já passei lá no passado, eu vou agir de forma automática. Sabe quando você está dirigindo por um caminho, você está tão concentrado em tanta coisa? O Daniele conversou disso comigo outro dia. Ela falou assim: Letícia, teve um dia que eu peguei o carro, eu estava tão preocupado com tantas coisas, que eu fui para outra cidade, que é uns 40 minutos daqui. Quando eu assustei, eu já estava lá. Eu falei assim: gente, mas eu não lembro de ter passado isso tudo. Automático. E aí, você vivendo nesse automático, quer dizer, você está propícia a ter os mesmos resultados a vida toda. Você precisa tomar consciência.
Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó, enquanto a gente não tomar consciência, enquanto o inconsciente tomar, ih, credo, gente. Enquanto nós não tomarmos consciência, o inconsciente vai tomar conta da nossa vida e nós vamos chamar isso de destino, porque Deus quis. É a vontade de Deus. Meu marido saiu de casa, é a vontade de Deus, bosta nenhuma. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. Ah, mas ele não quer mais. Quando um não quer, dois não brigam. Você quer separar? Não quer. Então vocês não vão brigar. Vocês vão fazer, você vai lutar pelo casamento. Você vai restaurar a sua casa. Você vai restaurar o seu casamento, a sua vida diante de Deus. Existe método. Às vezes você está tentando fazer uma coisa do mesmo jeito, por isso você está tendo os mesmos resultados. Tenta de outro jeito. Eu sou testemunha, nós temos aqui várias terapeutas do Dr. Jorge Rodrigues, ó, várias, várias. Todas elas são testemunhas de primeira fila de que o milagre é possível. Todas elas. Marido tá fora de casa 1 ano, 2, 3, 5, 10, casamento restaurado. Marido tá dentro de casa, não existe contato mais, não existe relação sexual dentro de casa mais, não existe diálogo mais, é possível. Nós trabalhamos, o nosso auxiliar aqui, para a galera aí da terapia aqui, nós trabalhamos com um cara que ele é meio que mestre em milagre. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Nós temos ali uma conexão direta com ele, então, assim, tem coisas que a gente não dá conta, não, mas ele dá. E aí, como a gente tem essa conexão direta aqui, a gente consegue auxiliar vocês, tá? Ele é tá aqui do nosso lado, então, assim, fica fácil de resolver. Se a sua especialidade não é essa, nós conhecemos um cara especialista. Então tem como, gente, tem como. Vocês precisam pensar nisso. A gente pode, ao longo do dia, e deve administrar o nosso tempo sem culpa, de forma que nós possamos criar micros momentos de conexão dentro da nossa casa, sem esperar o tempo perfeito para as coisas. Então, por exemplo, Letícia, vamos pegar o extremo, né? Nós mal conversamos dentro de casa e aí eu vou afunilando isso. Nós mal conversamos dentro de casa, eu não consigo, né, ter um momento de conexão com meu marido, a gente já tá assim, praticamente largada, a gente vive igual dois amigos dentro de casa. Como é que você vai fazer para você voltar a ter conexão com seu marido? Você vai se tornar uma pessoa interessada para se tornar interessante. O que quer dizer isso, Letícia? Comece a falar e a procurar e a estudar assuntos e coisas que o seu marido gosta, para que você comece a ter pontos de apoio e conexão com ele. Então, você vai falar sobre as coisas que ele gosta. Ah, Letícia, meu marido adora cavalo e eu odeio cavalo. Comece a estudar sobre cavalo. Comece a aprender sobre cavalo. Procurar anúncio de cavalo. Ver vídeo sobre leilão de cavalo. Sei lá o que é que você vai fazer, minha filha. Dá seus pulos, você é uma mulher inteligente, ué. Vai procurar alguma coisa. Ah, meu marido gosta de moto, ele é trilheiro, adora andar de fazer trilha. E eu nunca gostei de trilha, eu tenho raiva de trilha. Comece a estudar sobre trilha. Dá uma roupa de trilha para esse homem. Dá um capacete novo para esse homem. Mas eu vou fazer isso com que intuito? Com o intuito de servir ao Senhor. Futebol. Vai aprender sobre o time dele, vai ver o que é que tá acontecendo, qual que é a posição do cara lá no coisa. Esquece o que você quer. Esquece o que você gosta. Esquece tudo. Eu tenho que ser interessada para ser interessante. Eu preciso ser interessada nesse homem, interessada no que ele gosta. Sentado lá dele, assim, eu costumo dar sono, né? Aí vocês já estão com uma parte meio complicada. Então, assim, vão só no papo. Tenta conversar. Vai tentar entrar nessa vida dele, entrar nas coisas que ele gosta. Às vezes você vai conseguir 30 segundos de diálogo. Minha filha já fez uma vantagem de tanto. Você não tá nem conversando dentro de casa? Então faz isso. Ah, Letícia, não, aqui dentro a gente já tem mais ou menos um diálogo, alguma coisa, mas as coisas não vai para frente, porque não existe ponto de contato. Mais uma vez, seja interessada para você se tornar interessante. Você quer se tornar interessante? Você quer aumentar, você quer fazer, né, com que o seu marido te deseje, que ele olhe para você te querendo, sabe? Que ele olhe e fale assim, que mulher, sabe? Você tem que ser interessada. Se você não for uma mulher interessada, hora ou outra, vai aparecer alguém muito interessada nele, sabe? Alguém reconhecendo o que você não reconhece. Alguém que às vezes está fazendo esforço para poder ver qualidade nele. E lábia de mulher, gente, é um trem tão fácil de cair. Tão fácil de cair. Ela começa a ver, nossa, você é tão forte. Nossa, mas que legal isso. Gente, ela não reconhece que você é assim tão maravilhoso. É essa vozinha sonsa mesmo, tá?
Então, você seja essa voz sonsa dentro da sua casa, pra você poder restaurar o seu casamento e viver igual gente. Porque se você não vê qualidade nesse homem, alguém vai encontrar uma qualidade nele. Porque ele vai deixar de ser bom dentro da sua casa para poder ser bom. Ah, mas é maldade dele. Não, eu sei que não tá proporcionando crescimento para esse cara, velho. Você não tá proporcionando um ambiente para que ele floresça. Lá fora tem alguém que tá proporcionando isso para ele, velho. Aliás, junta a vontade. Presta atenção, quando a gente tá enraivada com alguma coisa, a gente tá nervosa com alguma coisa, a gente quer mais sumir daquilo ali. Você procura qualquer lugar pra você poder ficar bem. Você pode reparar, a gente tá uma brigaiada desgraçada dentro de casa, passa pra dentro do carro, vai até a porta da igreja, né, que é a briga. Você entrou dentro da igreja, paz do Senhor, glória a Deus. Ambiente propício pra você ser uma florzinha. Então, prepara o ambiente, proporciona isso para esse homem. Letícia, mas você não faz nada por mim, porque você não faz nada. Você está sendo aquela que só olha para você mesmo, só para suas dores. Olha para o Senhor. Fala assim, a vontade do Senhor é que eu restaure a minha vida e restaure o meu casamento. O que que eu preciso fazer para fazer isso? Esquece o resto. Esquece as outras possibilidades. Esquece as outras. Coloca uma única possibilidade na sua cabeça. Eu só tenho essa oportunidade, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se é eu e minha casa servindo ao Senhor, eu vou fazer o que está ao meu alcance para que isso aconteça. O resto Deus faz. Ele é especialista em milagre, então vamos confiar nisso. E aí você começa, pouco a pouco, a começar a elogiar. Letícia, eu não consigo elogiar, não. Eu fico com vergonha. Eu sei que tem aqui quem tem vergonha de elogiar o homem. Vergonha de dar um beijinho. Vergonha de chamar de meu amor, meu bem. Vergonha. O que que a gente faz com a vergonha? A gente guarda no bolso e faz. Entendeu? Que a vergonha é só na sua cabeça mesmo. Você já reparou? Eu vejo isso aqui com as minhas meninas, gente, o tempo todo. As minhas meninas me dão aula o tempo todo. Tem horas que acontece alguma coisa, ela fica chateada. A mais velha fica chateada e chora. Ai, mas aconteceu isso, mamãe. Por exemplo, ela estava no banheiro de dia. Mas ela não gosta de estar com a luz apagada. A irmã dela vai lá só de raiva e apaga a luz. Aí ela sai chorando, fala assim: Eu não gosto que apaga a luz, mamãe, não sei o que que tem. Vai chorando, vai chorando. Fala assim: Minha filha, enxuga as lágrimas. Já acabou, entendeu? Você já saiu do banheiro, a luz apagada tá lá atrás, cara. Agora não tem luz apagada mais, não. Vocês estão conseguindo raciocinar, entender do que é que eu tô falando? Já passou. Você já nem tá no banheiro mais, nem tava escuro. Eu falei com a minha filha, você tava lendo? Ela, não, mamãe, eu só tava usando o vaso. Eu falei assim, então por que você tá chateada de não estar com a luz? Tava dando pra ver tudo normal. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós nos colocamos num lugar de pessoa que foi atingida demais e que aqui tá doendo demais, mas já passou. Você tá chorando por um leite que já foi derramado há 5 anos. Há 3 anos atrás, há 10 anos atrás. Ah, mas é porque naquele dia ele fez isso e falou que, gente, já passou. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu sigo para o alvo. Eu sou obrigada a abrir o versículo. Tá lá, ó. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, fala assim, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou seguir para esse alvo, eu vou esquecer que aquilo lá aconteceu. Isso não está modificando nada na minha vida, isso não está fazendo mais nada na minha vida, eu vou ressignificar. Nós aprendemos isso dentro da comunidade liberta também, aprender a ressignificar aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere, aprender a dar um novo sentido para aquilo que nos aconteceu. Para quê? Para que existam esses micro momentos de conexão. Porque isso só vem através da intencionalidade, você ser intencional naquilo que você está fazendo. Eu quero intencionalmente pensar no meu marido, mandar mensagem para o meu marido. Meu marido trabalha fora o dia todo. Nossa, meu amor, estou aqui pensando em você. Quantas vezes ao longo do dia você pensa no seu marido? E quantas vezes você fala para ele ao longo do dia que você pensou nele? Quantas vezes você lembra dele durante o dia e dá um sorriso? Letícia, eu não consigo hora nenhuma. Então, agora, durante o dia, se eu te contar aqui é segredo, nós duas aqui, ó. O cérebro não sabe o que que é verdade e o que que é mentira. Ele não sabe. Então, durante o dia, você lembra daquele homem e começa a rir. Vai assim, Letícia, eu vou ficar igual doida. Minha filha aqui é uma escola de maluco, tá?
É escola de maluco. Você entra aqui dentro, você começa a ser trabalhado. Os doidos ficam tudo aqui dentro, aqui, ó. Nós vamos trabalhando com essas loucuras mesmo. É falar em voz alta, é rir sem estar com vontade de rir. Eu vi uma cena outro dia na rua. A mulher montou naquelas bicicletinhas elétricas e tava passando na rua, tipo, todo mundo passando normal de carro. A mulher tava na bicicletinha, ela tava assim, ó. O tempo todo, gente, ela andou. Eu fiquei acompanhando ela tava assim, ó. Eu falei assim, e o sorriso não mudava, ela só ficava assim, ó. Eu falei assim, que excepcional, cara. Ela tá treinando o cérebro dela. Que mulher inteligente. Por que que a gente não anda rindo pra todo lado? Mas assim, ó, eu tô feliz, cara. Sabe aquele negócio de você confundir o inimigo? Por que que você não tá confundindo o inimigo, cara? Por que que você não tá iludindo ele? Mas minha filha, minha vida é uma maravilha. Eu falo com as meninas aqui todo santo dia. Hoje o dia vai ser maravilhoso. E comece a reparar. Hoje eu parei ali de manhã, enquanto eu fui fazer minha oração. Falei assim: Senhor, me ajuda a lembrar quantos milagres eu vivi ontem. Eu fui anotar, foram 4 páginas. 4 páginas de milagre, de coisa boa que o Senhor fez por mim. E acredite, ontem teve hora durante o dia que eu estava triste. Ontem teve hora durante o dia que eu estava triste. Me bateu um cansaço, um olho miúdo. Eu falei assim: gente, por que te abates, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por quê? Levanta a sua voz, fala com o Senhor. Tem um louvor, né, antigo, que é o Alma Batida da harpa cristã, que fala assim, ó: por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos os teus males te salva e te abençoa do alto céus. Essa é a palavra do Senhor para nós. Esse é aquele versículo que nós temos que lembrar, declarar sobre a nossa vida, declarar sobre a nossa casa. Sabe por que que a gente desespera tanto? Porque a gente escolheu dar voz para o que passa na nossa cabeça. E pensamento é algo que nós temos que colocar em observação. É você olhar e falar assim: opa, tá passando isso aqui na minha cabeça. Será que isso é verdade? Isso é o que Deus diz a meu respeito mesmo? O que que Deus diz sobre mim? Eu vou declarar a palavra, assim como Ezequiel fala lá em Ezequiel 37, ele falava sobre o vale de ossos secos. Senhor, sobre esse vale eu não sei nada, mas o Senhor sabe. Então declara a palavra de Deus. Para de viver no automático. A gente pensa muito que é sobre quantidade de tempo, quando na verdade é qualidade de presença. Você estar ali 5 minutos ao lado de uma pessoa que está 100% presente para você. Quantas vezes, gente, um abraço te renovou? Às vezes foi só o abraço, a pessoa nem falou nada, ela te deu um abraço presente, ela estava ali. Ela te abraçou intencionalmente. Isso é diferente. Intenção por trás daquilo que nós queremos fazer. Exato. Por quê? Pessoas feridas ferem, pessoas felizes curam. Nós vamos curar, pessoas curadas curam. Os filhos, eles não podem de forma alguma ocupar o lugar do marido dentro do casamento. Porque quando o filho ele vira o centro de tudo, o casal vai se afastar. As mamães recém-paridas aí, né? O centro do mundo agora é o filho. Aí você começa a achar problema no marido. Meu marido não me ajuda em nada, meu marido não faz nada, que não sei o que que tem, não sei o que que tem. Você nem procurou solução, você só tá procurando problema. Tadinha de mim, que eu preciso de cuidado, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não que você não precise. Mas eu tenho uma fala que eu sempre falo com as meninas, que é o seguinte: Deus não fica devendo nada a ninguém. A partir do momento que você faz para ele, você pode ter certeza que a recompensa vem dele, o renovo vem dele, a graça vem dele, o poder vem dele. Então, se você faz, se você serve como para o Senhor, ele vai te recompensar. Nós precisamos ter isso. Se o filho está ocupando esse lugar, é porque meu filho. Tem umas aí que ainda fala assim: é meu filho, minha filha, minha isso, minha aquilo. Minha não, nossa filha, nosso filho, nossa casa. É carne da sua carne, não existe seu, é nosso. Porque a partir do momento que for só seu, então só você cuida. Agora eu acho uma graça vocês falar esse negócio de meu.
Quando fala principalmente minha igreja. Vamos lá na minha igreja. Quantas vezes você recepcionou alguém que está chegando na sua igreja? Quantas vezes você ficou no final do culto, no final da missa, para poder abraçar ou consolar ou orar com alguém que estava na sua igreja? Porque quando vem na minha casa, eu recepciono. Cuidado com esse negócio de que é seu, porque se é seu, você tem uma responsabilidade sobre ele. Então, cuide do que é seu. Porque quem muito é dado, muito será cobrado. E se você está falando que tem tantas coisas que são suas, honra o que Deus te confiou. Honra e toma tendência, toma postura, toma uma nova atitude diante daquilo que Deus está te entregando. É seu, então abraça. Abraça e fala assim: eu não posso mais ser do mesmo jeito, porque Deus tem me confiado muitas coisas. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. O que Deus tem te confiado, zela disso. Cuida disso, porque o que vem virá e ele não tardará. Quando o casal vai se afastando porque colocou o filho no centro ali, o filho perde segurança. Você sabe por quê? Porque filho é pequeno, pai é grande. Quando você pega o lugar do grande e coloca para o pequeno, o filho passa a ter uma responsabilidade que ele não tem capacidade para suportar. Ser porto seguro de mãe, ser consolo de mãe, você que tá abrindo essa boca de sacola sua para poder ficar desabafando com o filho, você tá completamente errada. Você tá trazendo maldição sobre a vida do seu filho porque ele não tem capacidade para suportar suas mazelas. Ele não tem. Você é uma adulta derramando vida ruim sua na vida de uma criança. Está errado. Filho é para ser cuidado, é para ser zelado, é para ser amado, é para ser protegido, não é para poder te proteger, não. Ai, protege a mamãe. Ai, cuida da mamãe. Ai, faz isso, faz aquilo. Para com esses três, gente, pelo amor de Deus, vocês são adultos. Tira essa responsabilidade sobre os ombros dos seus filhos. Eles foram feitos para ser crianças e criança precisa ter cuidada. Ela precisa viver a vida dela e saber que ela tem uma pessoa com a qual ela pode confiar. Essa mágoa, esse sentimento que você tem dos seus pais, deles não terem feito tudo que você acha que eles deviam ter feito, tá se acarretando para cima dos seus filhos. Porque quando você não toma posição, quando você não toma consciência do seu papel, você está trazendo isso sobre a vida dos seus filhos, está carregando uma herança que não é deles. Está carregando um peso do qual eles não têm capacidade para suportar. Nós temos que entender, se nós somos adultos, nós resolvemos problema de adulto. Nós temos que ter sabedoria para poder lidar com os nossos filhos. Não interessa se seu filho está com 5 ou está com 20 anos de idade. Seus filhos não têm capacidade para suportar peso seu. Quantos filhos tomam lado dentro do casamento? Ah, porque tadinho, ele tem que ficar do lado de alguém, ele vai ficar do lado do mais fraco. Todo lado do papai, todo lado da mamãe. Só que aí é que tá o negócio. Filho tá tomando lado agora, depois ele vira as costas para quem tomou lado. Você sabe por quê? Porque ele não tinha capacidade para poder tomar esse lado. Nós somos metade pai, metade mãe. Você pode ignorar, ter raiva dos seus pais o quanto você quiser, mas eles estão dentro de você. Eles são parte que constitui você. Seu gene, suas células, tudo tá enraizado eles aqui dentro, ó. E quanto mais você rejeitar algo deles, mais você vai vivenciar isso em você. Mais você vai repetir isso dentro da sua casa, com seus filhos. Mais isso vai acontecer. Por quê? Porque você não foi curada. E agora, como você não foi curada e ainda não tem consciência, você está chamando isso de destino. Porque você colocou o seu filho numa posição e num lugar onde ele não tem capacidade para suportar. Filho é pequeno, pai é grande. Você é grande, você tem que resolver os seus problemas. Para com esse negócio de ficar discutindo com seu marido perto dos filhos. Você tá ruendo de ódio, de raiva. Você vai se controlar e na hora que você estiver sozinha, você conversa. Na hora que você estiver num lugar, no quarto, os meninos já dormiram, você vai resolver o que tem para resolver. A palavra branda acalma o furor. Tá lá em Provérbios. Quando nós priorizamos o marido, nós também estamos cuidando dos nossos filhos. Isso é cuidado, isso é amor, isso é graça. Isso é graça de Deus sobre a nossa casa. E o que está por trás desse priorizar o marido? Da dificuldade, aliás, de priorizar o marido. Mágoa que não foi resolvida. A luz do banheiro que foi apagada, que você já saiu do banheiro tem tempo, mas ainda está chorando porque a luz está apagada.
Expectativa frustradas. Ah, eu esperava tanto que eu tivesse ido, suponhamos que a Nayara aqui, tu tivesse ido lá no TLC, tivesse me mandado um buquê de rosas, uma carta maravilhosa. Aí ela não tomou consciência que ela plantou toda a sementinha lá, né? As outras mulheres, às vezes, ou porque o marido estava doido, ou porque realmente mereceram aquilo tudo. Mas você fez por merecer? Muitas mulheres, né? Elas querem demais do marido uma coisa que elas não estão semeando. E se tem uma coisa que é verdadeira nessa vida é a lei da semeadura, tá? Ela não falha. Só que a gente se enche de orgulho. A gente fica presa nesse orgulho, numa carência, uma carência que não foi resolvida e aquilo ali você vai estendendo, você vai levando, você vai fazendo. E a gente percebe de novo, né? Não é falta de tempo, é uma resistência que nós temos. Uma resistência dentro de nós a fazer aquilo que precisa ser feito, a honrar aquilo que Deus nos confiou, a estender a mão às pessoas que estão ao nosso lado, a nos amar de uma forma tão linda, porque nós já recebemos esse amor de Deus e agora nós precisamos transmitir ele ao outro. Tem aula ainda, tá? Mas eu quero puxar um adendo aqui para conversar com vocês. Eu preparei uma oferta para vocês entrarem dentro da comunidade liberta, só que eu não preparei qualquer oferta, não. Eu preparei a oferta. Geralmente eu faço só oferta, né, com um valor melhor dentro da comunidade liberta, mas dessa vez Deus me deu uma orientação para fazer um negócio bem diferente para vocês. As 3 primeiras mulheres que comprarem a comunidade liberta hoje, que geralmente é por 21 dias, eu vou estender essa primeira vez delas para 30 dias. Então, você vai ganhar 9 dias de bônus dentro da comunidade liberta para as 3 primeiras. Isso aí já é garantido para as 3 primeiras, com um valor assim, ó, excepcional. Pagamento no Pix, R$ 127. Pagamento no cartão de crédito, R$ 147, dividido em até 12 vezes. Agora, para as 10 primeiras que comprarem, eu vou sortear, além dos 9 dias extras, mais uma sessão de terapia individual comigo. Só a minha sessão de terapia hoje, na data de hoje, é R$ 350. Então, só aí, minha filha, você já tá, ó, um caminhão de luz lá na frente, tá? Então, assim, as 10 primeiras estarão concorrendo a isso, mas as 3 primeiras já é garantido. Você vai ganhar 9 dias de bônus aqui dentro da comunidade liberta, além dos 21 dias que você já tem. E tudo isso que nós vivenciamos aqui. Um processo de crescimento e amadurecimento que eu duvido você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. É incrível em todos os sentidos, nós temos muitos testemunhos. Se algumas das minhas alunas aí quiser falar, eu vou deixar falar, porque ainda tem que finalizar a aula, quiser testemunhar alguma coisa, ou falar alguma coisa com as meninas, para eu poder finalizar aqui. A Daiane tá aí hoje, Daiane, Emily Shelley, Isabela, todas as meninas aí. Deem um oi. Se alguém quiser falar alguma coisa, a Nayara já falou hoje. Que testemunho maravilhoso da Nayara. Nós temos muitas Eu, coisas para poder testemunhar. Cadê? Alguém ligou aí? Jaze, você vai falar, minha filha? fui eu. Então fale. Bom, só quer dizer que não percam tempo, pode entrar, porque a mudança é radical, viu? Glória a Mais Deus, é tímida, isso. medrosa do que eu e consegui dar uma aula essa semana. Então, pode saber que não é prioridade fora, o resultado vem. Só não mudar porque a gente não quer, mas se entrar para realmente mudar, o resultado vem. Tá bom, né? Amém. Amém, é isso. Nós temos aqui essa oportunidade. A internet está ruim mesmo, Jaz, mas nós estamos conseguindo ouvir. Graças a Deus está dando certo. Olha só, então vamos finalizar a nossa aula. Calma aí que eu ainda vou falar, tá, gente? Tem mais coisa aqui para eu poder falar e conversar com vocês. Estejam atentas, observem. O que vocês aprenderam aqui hoje é algo precioso. Se vocês colocarem isso aqui em prática, vocês vão ver a vida de vocês mudarem. Então, olha só, nosso casamento e tudo que nós vamos viver na vida, ele não precisa de perfeição. E é um engano a gente achar, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas podia estar melhor, podia estar isso, podia estar aquilo. Gente, está exatamente como deveria estar. Seja para você aprimorar, seja para você melhorar, seja para você crescer, ou seja para você agradecer. Porque quem não é fiel no pouco,
sobre o muito não pode ser colocado. Se você consegue se enxergar graça, favor de Deus, poder de Deus sobre o seu casamento, ele estando como ele está hoje, quando ele estiver 1000 vezes melhor, você vai estar feliz e contente em todo o tempo. Todo mundo aqui sabe, né? Tem consciência disso. A mulher é o termostato da casa. Se ela tá mal, se ela tá mal, gente, não tem ninguém que fica bem dentro dessa casa no dia. Agora, se essa mulher tá bem, bem com ela mesma, bem com o Senhor, pode vir o que vier. Ela não esmorece, ela não enfraquece, ela continua firme na rocha. A água pode correr para baixo, pode correr para cima, ela tá firme, ela tá posicionada, ela tá bem direcionada. Então a família ela sente essa segurança e ela começa a viver, experimentar disso. Mas é um processo que se a gente não tiver atenta a ele, a gente pode cair. E aí você vive naquela alta e baixo, né? Aí a pessoa costuma falar assim: "Nossa, parece bipolar, tem hora que você tá super bem, tem hora que você tá super mal". Mas não é isso, é porque você não encontrou verdadeiramente o Senhor. E ele ainda não fez essa obra completa de te fazer enxergar que é para ele, não é para os outros. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Nós precisamos voltar ao nosso lugar de esposa. Voltar a ser aquela. No namoro, que você via qualidade nesse homem, você via coisas boas nele. Ah, Letícia, esse homem nem escova dente, começa a comprar bala, minha filha. O homem chegou em casa e dá uma bala para ele. Nossa, amor, comprei bala. Dá. Para de focar no problema, foca na solução. O homem tá com bafo desgraçado, ele passou o dia inteiro sem escovar dentes. Vai assim, então aqui, meu filho. Olha, amor, o que que eu comprei? Então bota uma bala na boca, uma house preta. Vai dar um beijo nesse homem na hora que chegar e xuxa essa bala dentro da goela dele. Vocês lembram? Nós fazia isso. Vocês padres safadezas, que todo mundo que fazia isso. Então vocês pegam e começam a dar bala na boca desse homem. Dá um cheirinho nele. Chega assim, ó, dá um cheirinho sonso. Aquele cheirinho xoxo que você dá assim. Assim, nossa, amor. Aprenda a ser, não é ser é, vulgar, mas ser sensual nas pequenas coisinhas, sabe? Um toquezinho. Porque não é o que você faz, mas a intenção que está por trás do que você faz. Você está querendo seduzir? Você está querendo fazer esse homem dar uma despertada? Você está querendo fazer esse homem te olhar? A intenção. Aí, como que eu faço para ter intenção, Letícia? Você fala assim, eu vou dar um cheirinho nele porque eu tô querendo isso. É só você pensar assim, ó. Eu quero que esse homem sente que eu quero ele. Aí você só pensa assim, aí você faz. Aí com o cheirinho ele já sentiu o que que você queria falar. Existe uma linha invisível, gente, que conecta a gente às pessoas que estão à nossa volta. É um assunto que eu poderia trabalhar aqui horas e horas, que nós estamos falando sobre o campo morfogenético. É o campo que a nossa alma atinge. Ele pega até 7 metros de comprimento ao nosso redor. Então, o que passa na minha cabeça vai passar instantaneamente na cabeça da outra pessoa. Isso passa. Então, se você fez isso com intenção, a intenção chegou no coração dele. Isso atingiu a alma dele. É importante você ser uma mulher intencional e reorganizar essas prioridades para quê? Para que ele se veja como prioridade, para que ele se veja como alguém importante, como alguém que foi esperado, que é aguardado. Quando ele chega em casa, como é que você recepciona esse homem? Do mesmo jeito que você tá, você fica? Vai na porta. Senhor, meu amor, que bom que você chegou. Todo dia, Letícia? Não, minha filha, mas sempre que você lembrar, né? Ué, dá um beijinho, dá um abraço, a pessoa foi lá, te deu um beijinho, aí do jeito que você tá fazendo as coisas, você fica, não, volta. Lembra do que eu falei? Um abraço intencional, gente, ele cura ferida que a gente às vezes nem falou que tinha. Abraça. Sai desse automático, para quê? Para que você consiga reconstruir uma conexão com maturidade. Uma conexão agora que não espera do outro, mas você faz porque você está disposta a entregar. Você está disposta a se doar. Dentro da comunidade, nós trabalhamos tudo isso e muito, muito mais. Todos os dias nós temos aula de um assunto diferente, nós trabalhamos temas diferentes, nós aprofundamos sobre temas que às vezes você nem imagina que precisa aprender. É um momento de muita conexão, de muito aprendizado. As aulas são conduzidas assim de forma muito prática, de forma verdadeira. Então a gente troca experiência, a gente conversa, tem suporte, tem direcionamento. O grupo lá você tem realmente amigas, pessoas que estão dispostas a batalhar com você.
a aconselhar você, a acolher você. É um momento muito especial mesmo. Só experimentando para realmente entender do que se trata a comunidade Liberta. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Nós vamos fazer um videozinho de encerramento. Eu gostaria muito que vocês ficassem para eu poder gravar esse vídeo, ligassem as suas câmeras. Agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem aqui, por confiarem, né, no meu trabalho. Espero que vocês continuem por aqui. Sempre tem aula, sempre nós estamos à disposição. Lá no meu canal no YouTube tem muita coisa também. Entre lá, assista, aprenda, me acompanha lá no Instagram, tem muita coisa legal. Sempre estou postando, né, o que Deus tem dado direcionamento para fazer. Então esteja aqui. Precisando de mim, eu também estou às ordens. Manda mensagem, fala assim, Letícia, estou precisando de ajuda. Eu estou à disposição. Isso aqui não é um trabalho onde eu estou vendendo um produto. Não, eu quero estar presente na vida de vocês, eu quero poder realmente contribuir com a vida de vocês e ajudar vocês a alcançarem a transformação que me alcançou. Quero muito que vocês consigam mesmo experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero muito que você se levante e levante outras mulheres. Eu quero muito que você avance no chamado de Deus para sua vida e que principalmente você tome posição diante de Deus para viver aquilo que ele sonhou para você. Esse é o verdadeiro intuito do meu coração. É a verdadeira vontade da minha alma, é fazer com que vocês realmente